Estamos diante da Tua Palavra, mais uma vez. Queremos ouvir de Ti, Senhor, queremos receber de Ti instrução, correção, encorajamento. Ó Deus, a Tua Palavra faz tudo isso em nós, opera em nós, Senhor, mudança. Deus, que o Senhor venha falar verdadeiramente aos nossos corações, na leitura da Tua Palavra, que Teu Espírito venha nos iluminar, venha nos auxiliar, Senhor, venha eliminar de nós tudo aquilo que bloqueie, tudo aquilo que atrapalhe, Senhor, a nossa concentração, a nossa devoção, o nosso temor a Ti e a Tua Palavra. Deus, fale conosco mais uma vez. Essa é a nossa oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. João 2, versículo 1 em diante, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra do Senhor. Podem se assentar, meus irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo a perspectiva de João, ele, na sua primeira parte, é descrito como um livro de sinais, cujo objetivo principal, e acredito que todo mundo entenda muito facilmente isso, o que é um sinal, é apontar para a divindade e para o poder de Cristo Jesus, é demonstrar a grandeza e o poder daquele que é o próprio Filho de Deus, o Verbo encarnado. E sempre que eu lia esse texto, sempre que eu olhava para esse texto, eu ficava bastante curioso, porque Jesus porque Jesus decide manifestar o primeiro sinal público, aquilo que inaugura o seu ministério, ou pelo menos o primeiro registro do milagre feito por Jesus, que aqui em João não é chamado de milagre, mas de sinal, porque aponta para o grande sinal ou a grande obra realizada por Cristo Jesus na cruz. Porque realizar para simplesmente, talvez numa perspectiva e no olhar comum, impedir que uma festa se acabe? Porque, na verdade, quando nós olhamos para esse texto, e aí a gente pensa assim: por que um milagre, por que um sinal feito numa festa de casamento? Será que não tinha nada de mais importante para Jesus fazer, para demonstrar o seu poder e começar a operar milagres? Será que não haviam multidões para serem curadas naquele momento? Será que não existiam multidões famintas naquele momento? Por que será que Jesus Cristo começa a manifestar os seus sinais justo numa cerimônia, numa festa de casamento? Eu sempre me perguntei isso. Eu falei, deve ter algum sentido profundo nisso. E quando nós entendemos o que é o casamento, o que é a família e o que representava a festa de casamento naquela época, naquela ocasião, a gente começa a entender um pouquinho sobre a grandeza do milagre operado por Jesus. Porque esse milagre é descrito como um sinal da manifestação do poder de Jesus ali. Hoje, os casamentos continuam a ser bem pomposos. Quanto mais pomposos, quanto mais bem comentados, quanto mais dinheiro investido, quanto mais detalhes acertados, o casamento ainda é mais destacado. Quanto melhor a fotografia, os vídeos, toda a decoração, e isso tem tornado as cerimônias, ainda que curtas em tempo, horário, cerimônias extremamente pomposas, caras inclusive. Tem gente que gasta aí uma fortuna para fazer a sua cerimônia
de casamento. Mas antigamente ainda era dado um destaque maior. As festas, elas não demoravam apenas algumas horas, mas as festas duravam dias e representavam, na perspectiva antiga dos povos antigos, uma boa festa de casamento. Você celebrar com os amigos, com a família, o casamento, a festa do casamento, correr tudo bem, simbolizava a própria alegria daquela nova família que começava. A festa de casamento simbolizava o que seria a vida daquele casal, a vida daquela família. Jesus Cristo, ele que começa, e o próprio texto vai apontando isso, começa ali recebendo apenas um destaque de que um convidado aparentemente comum. O texto vai dizer que Jesus também foi convidado. O texto vai dizer que Maria foi convidada e Jesus também foi convidado, ele e os seus discípulos. Jesus Cristo, ele é um convidado dessa festa. Jesus Cristo, ele está ali talvez por ser próximo à família, ou talvez por ser parente, esses noivos serem parentes da família de Jesus. Lá está Jesus. E Jesus é aquele convidado que talvez, se considerássemos hoje, a etiqueta, talvez fosse um convidado um tanto quanto inconveniente, porque Jesus Cristo, ele leva a sua tropa com ele. Jesus Cristo não apenas é um dos convidados, mas leva os seus discípulos, leva um grupo de homens para poder comer e beber na festa também. Os discípulos estavam com Jesus, eu imagino que naquele cenário, pessoas andando o tempo todo, ali tinha fome e sede, contribuíram muito para que os suprimentos da festa acabassem mais rápido. Mas Jesus Cristo estava ali, não apenas como um coadjuvante, mas como um protagonista, porque esse é o lugar de Jesus na vida do casal, na nossa vida individualmente. Jesus precisa ocupar o lugar de centralidade no meu e no seu coração. Jesus precisa ocupar o lugar de centralidade na nossa família, no nosso lar, no nosso casamento. Quando nós olhamos para a realidade das famílias hoje, e a gente observa muito isso em muitos jovens que vão se casar e pensam em todos os detalhes, até não querem pensar tanto, que contratam pessoas para pensarem por eles, pagam o valor que precisa ser pago para que tudo corra muito bem, tudo flua da melhor maneira possível, e pensam que não pode faltar a comida, não pode faltar a bebida. Mas aqui o texto nos remete a uma realidade de que há alguém, não algo, mas alguém que precisa assumir o lugar de centralidade desde o momento em que nos propomos em constituir uma nova família. Aliás, desde o momento em que assumimos um compromisso para com Deus, Jesus Cristo precisa ocupar esse lugar de centralidade na nossa vida. O convidado principal da minha vida, do meu lar, da minha família, não deve ser outro senão Jesus, que é a pessoa mais importante a ser convidada, não apenas para o seu lar, mas para a sua vida como um todo. É o que a gente observa no texto. Jesus é o convidado. Jesus estava presente naquele casamento. Ele foi convidado e ele compareceu. Jesus estava numa festa, estava ali para celebrar, estava ali para participar daquele momento de alegria com aquela família que está se formando. A presença de Jesus é aquilo que salva a experiência inicial de um lar que está em formação. A presença de Jesus como convidado que assume o protagonismo naquela história, naquela festa, é o que faz com que aquela festa não fosse por água abaixo e não simbolizasse um casamento e uma família ruim que estava se formando. Mas isso só acontece porque Jesus está lá. Jesus faz parte dessa festa. Jesus faz parte da história desses noivos. Jesus faz parte da história dessa família. Porque Jesus não é um convidado qualquer, ele não é apenas mais um, mas ele é o próprio Deus encarnado, o Senhor Emanuel, Deus conosco, e ele precisa ocupar esse lugar de destaque
na nossa família, no nosso lar, na nossa vida. Nós vemos muitas famílias surgindo, e ainda que considerem Jesus Cristo como importante, Jesus passa longe de ser aquele que é o centro deste lar, o centro desta família, o centro dessa vida. E o que a gente entende, aprende aqui, é que um lar, ele pode ter tudo. Pode ter conforto, pode ter dinheiro. Você individualmente pode ter dinheiro, pode ter conforto, pode ter amigos, pode ter prosperidade, pode ter um excelente trabalho. Mas uma coisa que a gente entende a partir do texto é que se você e o seu lar não tiverem Jesus como centro, ainda faltará tudo. Ainda faltará tudo. Ainda estará faltando o principal, porque a nossa alma, o nosso lar, a nossa família, a nossa vida conjugal, aquilo que nós somos, aquilo que temos, aquilo que construímos enquanto família, a gente enquanto igreja, tudo só fará sentido quando Jesus ocupar plenamente o espaço do seu coração. Jesus Cristo precisa ser o centro, meu irmão, minha irmã, da sua vida. A sua vida precisa estar toda envolvida naquele que é o principal convidado, o convidado de honra, não um convidado qualquer, mas o próprio Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus Cristo. Ele estava lá, e por isso o casamento, a união, a família, esses noivos não experimentaram a frustração e a vergonha. Tim Keller, ele vai falar que, por se tratar de uma sociedade tal que costuma trabalhar nos polos de vergonha e honra, a destruição, o rompimento, o fim daquela festa, a frustração de ter uma festa interrompida pela ausência do vinho, símbolo da alegria, poderia significar o fim daquela união, o fim daquele casamento. Tamanha vergonha, ou pelo menos seria algo a ser levado por aqueles noivos, por aquela nova família, para a vida, como um grande constrangimento, que eles jamais esqueceriam. Isso não aconteceu porque Jesus Cristo é o convidado principal. Jesus Cristo não é uma pessoa qualquer, e Jesus Cristo está lá para fazer a diferença na vida daquela família, daqueles noivos. Isso nos mostra também uma coisa interessante. O texto nos mostra que o fato de ter Jesus, e nós devemos ter Jesus em nossa vida, em nosso coração, o fato de ter Jesus presente, isso é maravilhoso, mas não impede que enfrentemos dificuldades também, não impede que passemos por lutas. Uma vez, eu acho que eu já até contei isso aqui, há muito tempo atrás, eu conversava com uma pessoa que trabalhava comigo, um antigo emprego, e eu falava um pouquinho sobre como minha vida mudou com Jesus, como a minha vida é outra com Jesus, e as pessoas geralmente pensam que a vida com Jesus é uma vida isenta de problemas, uma vida imune a adversidades e circunstâncias. E a pessoa me falou assim, e aí os problemas foram embora, né, João? Eu falei, não foram embora. Na verdade, muitas vezes nós passamos a ter mais responsabilidade e passamos a encarar novos desafios e problemas, porque antes éramos mais negligentes com algumas coisas e agora não mais, porque temos Jesus. Eu falei, não, os problemas continuam, só que o que muda? Muda a maneira como nós encaramos o problema, porque agora nós não nos vemos como alguém desamparados, mas temos a própria assistência do Espírito Santo juntamente conosco. Mas os problemas continuam. Uma vida com Jesus não isentará você, meu irmão, minha irmã, de problemas, e também não isentará o seu lar de problemas. Isso é uma realidade que você precisa levar em consideração, porque o texto aponta que Jesus é o convidado especial dessa festa, mas nem por isso o vinho deixa de acabar. O texto vai dizer que em determinado momento Maria se dá conta de que o vinho acabou. Isso também traz para a gente um aspecto importante. Nós precisamos ter a celeridade, irmãos, de identificar os problemas que atingem a nossa vida, os problemas e as dificuldades que atingem o nosso lar, os problemas e as dificuldades que atingem a nossa família.
porque rapidamente se entendeu que havia um problema. E não apenas isso, mas rapidamente, ao se entender que há um problema, recorreram à pessoa certa. Recorreram à pessoa certa. Muitas vezes os problemas que atingem a nossa família ou mesmo a nossa vida, a nossa experiência com Deus enquanto crente, muitas vezes são situações que começam pequenas, completamente resolvíveis, tratáveis. E nós muitas vezes negligenciamos, adiamos, muitas vezes preferimos jogar poeira para debaixo do tapete, não buscamos resolver os problemas que temos nos nossos relacionamentos familiares, nas nossas relações, mesmo fora da família, entre amigos, entre pessoas, colegas de trabalho. Muitas vezes são situações que começam pequenas na nossa própria vida, experiência individual com Deus. Muitas vezes nós começamos negligenciando um pontinho aqui, um pouquinho ali, e não tratamos o problema, até entendemos que há um problema, mas não buscamos resolver. É preciso que haja rapidez, velocidade, celeridade, para resolvermos, ao diagnosticarmos os nossos problemas. E a maneira que o texto nos mostra sobre como proceder ao enfrentarmos problemas na nossa vida é levá-los a quem pode solucionar. Jesus Cristo é aquele que pode solucionar o meu e o seu problema, o problema da nossa vida, o problema da nossa casa, o problema da nossa família. Jesus Cristo é aquele que pode tratar as relações conturbadas. Jesus Cristo é este que pode trazer a solução. O texto vai dizer que Maria percebe que o vinho está acabando e diz a Jesus: eles não têm mais vinho. Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria insiste e aponta os serventes e fala para os serventes assim: olha, façam tudo que ele ordenar. Façam tudo que ele disser. O que nos mostra que, se nós temos Jesus como centro da nossa vida, Jesus como centro do nosso lar, o centro da nossa família, e mesmo sabendo que isso não nos deixa isento a problemas, mas que deve nos levar à dimensão e à compreensão de que os problemas precisam ser levados a Ele, é preciso também que eu e você estejamos abertos para obedecermos aquilo que Ele está estabelecendo. Isso depende muito mais da nossa fé e muito menos de racionalizar muitas vezes, como nós tanto fazemos, porque o que Jesus Cristo passa a fazer a partir do versículo 6 é algo que, na perspectiva daqueles homens que estão trabalhando na festa, era completamente louco. Porque Jesus Cristo chama aqueles homens se apresentam a Jesus, e o texto vai dizer que ali haviam talhas de pedra que eram utilizadas para purificação. O texto vai dizer que essas talhas estão agora cheias de água. Jesus Cristo dá ordem para que aqueles homens levem água para o mestre de cerimônia, aquele responsável por administrar a festa, por cuidar para que tudo corresse bem. Ele não conseguiu desempenhar bem o seu papel, mas Jesus está ali. E aqueles homens, eu fico imaginando tamanha estranheza. Eu fico imaginando aqueles homens, Jorge, pegando aquelas talhas com água, pegando aquele cantil com água ali daquelas talhas, e Jesus Cristo falando assim: olha, vão lá para o mestre de cerimônia, vão lá para o mestre de sala e levem. E o texto não apenas sugere, mas deixa bastante claro que a manifestação do sinal operado por Jesus aconteceu no caminho, no trajeto em que aqueles homens estão se dirigindo ao mestre de cerimônia. Porque o mestre de cerimônia já recebe, não água, mas recebe o vinho. Tanto que o texto vai dizer que ele não sabia de onde viera. Mas aqueles homens, por fé, obedecendo à ordem de Jesus, conseguem ter o privilégio de contemplar em primeira mão a manifestação do primeiro milagre, do primeiro sinal público realizado por Jesus.
porque eles obedeceram aquilo que Jesus Cristo havia estabelecido, por mais que soasse e parecesse estranho no primeiro momento. Nós, muitas vezes, irmãos, até entendemos que Jesus Cristo é o centro e a solução para os nossos problemas. Muitas vezes nós compreendemos que, nós identificamos os problemas e entendemos que devemos levar os problemas para Jesus, mas não estamos muitas vezes dispostos a obedecer a Jesus, principalmente quando aquilo que é exigido de Jesus diz respeito a mudanças em nós, uma vez que a tendência é enxergarmos o mal no outro. Muitas vezes nós não estamos dispostos a dar o passo de obediência em fé e escutar Jesus e obedecer Jesus, ainda que muitas vezes a ordem venha um tanto quanto estranha, mas ao invés de racionalizarmos, obedecermos, porque cremos que Jesus Cristo opera coisas que estão além daquilo que os nossos olhos podem contemplar. Aqueles homens puderam experimentar em primeira mão a manifestação daquele sinal e daquele milagre, porque naquele momento estavam dispostos a obedecer aquilo que Jesus Cristo havia estabelecido. Se nós desejamos uma vida com Deus, em que essa vida, cuja vida seja marcada por uma experiência gostosa com Deus, um relacionamento saudável com Deus, que vai impactar também o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, nós precisamos também estar com o nosso coração sensível, dispostos a perceber o que Jesus deseja, entender o que Jesus quer e obedecer verdadeiramente por fé aquele que nós colocamos como centro da nossa vida, da nossa família, da nossa existência. Nós avançamos 1, 2, 3 degraus, mas quando chega no degrau da obediência, em que muitas vezes o que é exigido a nós é ceder, perdoar, é abrir mão, é deixar o orgulho de lado, é onde chega a parte em que nós não estamos tão dispostos a fazer. Precisamos obedecer a Jesus por fé, fazer o que Jesus manda, seguir a ordem de Jesus. Quando nós nos colocamos em obediência a Jesus, a alegria começa a jorrar na nossa vida. Precisamos ser guiados, irmãos, por fé. Por fé. Aqueles homens contemplaram o milagre. A água transformou-se em vinho. O milagre da transformação acontece quando eles se dispõem, creem e confiam. Quando nós fazemos aquilo que Jesus ordena, mesmo que a nossa razão não consiga explicar, nós experimentamos as maravilhas divinas e nós podemos então desfrutar da alegria que é ver o sinal, os sinais, a manifestação do poder de Jesus na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. E quando Jesus intervém, irmãos, quando Jesus Cristo age, quando Jesus Cristo faz, a alegria é maior. Quando Jesus Cristo manifesta o milagre na sua vida, quando Jesus Cristo opera a salvação na sua casa, quando Jesus Cristo faz por você, você pode ter certeza que o melhor sempre vem. É o que acontece aqui. O mestre-sala recebe aquilo e recebe o vinho, e ele então fica assustado, porque o costume era oferecer o melhor vinho, e depois, quando o pessoal já estivesse farto, dar o vinho inferior. E ele, no momento em que experimenta, em que faz prova do vinho, ele fala, completamente assustado: todos costumam pôr o primeiro e bom vinho. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Quando Jesus intervém na sua vida, meu irmão, na sua casa, na sua família, o melhor sempre vem depois. Com Jesus, sempre podemos ter a expectativa do melhor. A sua vida espiritual não precisa ser um gráfico de altos e baixos,
aonde você começa e desfruta de uma experiência gostosa com Deus em Cristo Jesus, e depois com o tempo passa a declinar, se satisfazendo com boas experiências, subindo e descendo em sua caminhada espiritual com Jesus. A sua vida não precisa ser assim. Com Jesus, a nossa expectativa precisa ser de sempre termos o melhor, porque com Jesus nós experimentamos sempre e sempre do melhor, mesmo que as circunstâncias difíceis nos atinjam. Com Jesus sendo o centro da nossa vida, do nosso lar, você pode ter no seu coração a expectativa de sempre, meu irmão, minha irmã, experimentar do melhor de Deus. O nosso lar, a nossa família, também não deve ser representada por esse gráfico de altos e baixos, porque é o que parece acontecer. Muitas famílias começam ali, momento de lua de mel, momento alto, e parece que as pessoas estão tão desesperançosas, que fala, isso aí é porque está no começo, deixa passar 10 anos, 15 anos, 20 anos. A vida da gente não precisa ser assim, a nossa família não precisa ser assim. Com Jesus, o nosso coração deve sempre nutrir a expectativa do melhor, da alegria aumentada, mas isso só é possível quando nós colocamos Jesus Cristo no centro da nossa vida, no centro do nosso lar, no centro da nossa família. E quando Jesus Cristo intervém, quando Jesus Cristo age, porque aqui o vinho, ele representa isso, ele representa a própria alegria. E é interessante a gente observar aqui que a manifestação do sinal operado por Jesus, o milagre operado por Jesus, ao trazer um vinho melhor, representa justamente isso, que com Jesus, a alegria é restaurada, e não a alegria qualquer. Não uma alegria baseada simplesmente nas emoções e nos sentimentos que uma boa experiência pode proporcionar. Porque nós podemos desfrutar de experiências maravilhosas. Uma boa viagem, isso é maravilhoso. Juntar um dinheiro, fazer uma reserva, fazer uma viagem, comprar roupa, renovar o guarda-roupa. Tudo isso é maravilhoso, são experiências boas que todo mundo quer. Mas aquilo que Jesus Cristo propõe aqui é algo efetivo, é algo que está longe de ser temporário, é uma alegria que não é apenas uma alegria que é aumentada progressivamente na medida que o nosso relacionamento com Jesus vai sendo nutrido, mas é uma alegria plena de um coração que não tenta preencher o vazio com coisas desta vida, mas com aquele que é o convidado de honra, Cristo Jesus. E quando Jesus Cristo intervém na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, o resultado é que as pessoas glorificam a Ele, glorificam a Deus. A nossa família, a nossa vida, o nosso lar deve refletir a glória de Cristo Jesus, deve contribuir e promover a fama de Cristo. O nome de Cristo Jesus deve ser espalhado através do nosso testemunho, seja individual, seja enquanto família. Não há nada, meu irmão, minha irmã, que promova tanto a glória de Deus do que um lar que tem Jesus Cristo como principal convidado, que tem Jesus Cristo como o centro. Quem aqui já deve ter, o pessoal deve ter escutado eu falar, que uma das coisas que eu mais me assustava, quando eu estava no seminário e estava ali chegando perto do final, perto de ser ordenado, e Deli sabe muito bem disso, que é celebrar casamento. Eu falei, eu vou ter que celebrar, não tem jeito. Eu vou ter que celebrar, mas eu sou extremamente emocionado. Mas assim, não é uma emoção que faz a gente chorar igual ator, não, de novela, não. É emocionado para dar choro de criança.
E sempre que eu ia em casamento, como convidado, eu já chorava. E isso me deixava meio tenso, né? Eu falei, um dia eu vou ter que celebrar casamento. E o que eu vou fazer? Porque eu vou começar a chorar. Eu vou chorar. Como é que eu vou acabar roubando a cena ali, chorando. Isso me deixava apavorado. Eu falo, não, acho que eu já estou preparado, e o que não tiver, Deus prepara na hora ali, mas casamento não. Aí eu ficava pensando, tomara que demore um pouco. O que Deus faz, né? Com 5 dias que eu estava ordenado, primeira coisa que eu faço é celebrar um casamento. Eu fui ordenado dia 16 de janeiro. 16 de janeiro, dia 20 ou 21 eu acho, né? 21, casamento do Pedro e da Sara, lá no Espírito Santo. Tá lá, o pastor Mandele, ó, você vai fazer essa parte aqui, você vai fazer a primeira parte. Eu nem roupa tinha levado já para fugir. Já para não fazer. Aí não, tu vai fazer, a gente não combinou. Lá foi eu alugar roupa, alugar terno, e eu desesperado. Aí eu vejo o Pedro entrar, aí já começa assim, meu Deus. Aí depois Sara, aí eu falei, Jesus amado, aquele desespero. Aí me controlei, eu acho que se o pessoal ver a foto, eu estou tenso para não chorar. E eu citei esse exemplo aqui, porque para mim, e já caminhando para o final, para mim, o casamento me dá tanta emoção, porque é aquilo que é utilizado na Escritura como a maior analogia da relação de Deus em Cristo Jesus com cada um de nós, o seu povo, a igreja, a sua noiva. A Escritura utiliza várias analogias a respeito da igreja, mas nenhuma é tão bem representada e tão forte como a relação de um matrimônio, de um casamento entre Cristo Jesus, o noivo perfeito, e a igreja, o povo de Deus, resgatado pelo noivo em amor, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E se ainda não tinha ficado claro por que Jesus manifestar o primeiro sinal público num casamento, isso explica tudo. Tim Keller, ele vai dizer o seguinte: por que um casamento? Por que um casamento? Por que uma festa de casamento? Porque o casamento representa tão bem aquilo que Jesus Cristo veio fazer e realizar por nós, o seu povo. Nós, igreja, noiva a quem Cristo amou, por fim nos uniremos a Ele. O amor mais arrebatador de marido e mulher na terra não passa da mais leve insinuação e eco dessa realidade futura. O casamento precisa glorificar a Deus. A família precisa glorificar a Deus. E nós fazemos isso quando nós refletimos essa união e unidade, que é tão bem representada pelo matrimônio, que é a relação de Cristo com a sua igreja. De um Deus que manifestou amor sacrificial, quando Cristo Jesus morre na cruz em nosso lugar. Não é à toa que o que é exigido aos maridos é algo que represente e expresse isso, um amor semelhante ao amor de Cristo Jesus, o noivo, que entrega a vida em amor à sua igreja. Isso é o Evangelho. O nosso lar precisa refletir o Evangelho. Assim acontecerá aquilo que nós lemos no versículo 11. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Imagine quão maravilhoso é comunicarmos da graça de Deus em Cristo Jesus, através da nossa vida e através do nosso lar. É o que Deus espera de nós, enquanto seus servos, enquanto seus filhos. Deve ser o nosso desejo, deve ser o nosso alvo, aquilo que nós aspiramos. Deus quer salvar, e Deus utiliza, dentre várias maneiras, também o testemunho seu, pessoal, do seu relacionamento com Deus, e o testemunho do seu lar e da sua família. Que os nossos lares, que as nossas vidas redundem em glória de Deus e sejam instrumento, sejam capazes de refletir e de expressar
a manifestação da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.